Adolescentes, tudo bem? Começando aqui mais uma live na noite de hoje. Olha que legal, mais uma semana aqui podendo conversar com vocês sobre algum tema legal. E hoje o tema tá. Vou chamar a Amanda aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Chega aí, Amandinha. Aceita aí. Opa! Eu fui É... Olá! E Buenas aí? noches. Buenas Boas noches. noites! Tema Boa bacana de noite, hoje, hein? mamãe! Vamos Chegou a lá. Boa Anitta noite, aí. Silvia! Eu pensei nela hoje, eu falei assim, gente, a Silvia foi uma das que mais apoiou da gente mudar o horário da live. Eu falei, gente, tem tempo que eu não vejo a Silvia na live. Seja bem-vinda aí, Silvia. Seja bem-vinda. Que tema legal hoje, hein? Hum, Isso aqui é eu na tô prática. comendo meu pós-treino, tá? Dá licença. Amanda, Eu é treinei e na não prática. comi. Eu fiquei focada aqui. É, ó, vou colocar aqui o nome da live, hein? Tá. Para quem estava aí já acompanhando os stories aqui do Bora, já viu que hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, muito, muito importante, né? Daquilo que a gente gosta de discutir aqui dentro do Bora Envelhecer, tema sobre longevidade e falando aqui sobre o guia alimentar, sobre as zonas azuis. Para quem nunca ouviu falar dos termos, fica aí com a gente, porque vai ser bacana, né? E só relembrando, né, Amanda? A gente sempre gosta de falar no início, a gente estrutura a nossa live aqui em três momentos, né? A gente gosta de, Exato. inicialmente, colocar os dados, né, aquilo que a gente traz de informação de artigos científicos, de autores, livros e tudo mais, para poder dar uma base naquilo que a gente vai conversar. Depois a gente coloca o conteúdo em si, onde a gente troca ideias aqui e traz coisas que a gente pensou e formatou para conversar com o pessoal. E depois, no final, a terceira parte, que são as dicas, né? Que são aquelas coisas que a gente já percebeu que fazem sentido para a gente, principalmente, né? E coloca aqui para o pessoal poder pensar um pouquinho se vale a pena aplicar no dia a dia. Então, só avisando que a gente já tem feito as nossas lives num formato um pouco mais enxuto, ultimamente, né? Num tempo de 40, Isso. 50 minutos. Hoje, o assunto é tão bom. Eu O sou olhinho da, apaixonada por esse assunto. isso que eu ia falar, o olhinho da Amanda brilha tanto, sai coraçõezinhos assim, ó, voando toda hora, que a gente pode até se estender um pouquinho mais. Então, quem puder ficar com a gente aí mais um pouquinho, fique com a gente. Bom, vamos começar falando sobre o tema da noite de hoje, que é sobre o guia alimentar e as zonas azuis. Então, a gente vai focar aqui em um dos elementos do Bora Rejuvenescer, que é a parte da alimentação. A gente já fez uma outra live também falando sobre alimentação, a gente abordou um aspecto bem diferente, juntando alimentação com emoções, e hoje a gente vai É, na live raiz, né? Hoje a live é raiz, falando sobre alimentação e, sobretudo, a alimentação que dá certo, a alimentação que funciona para alguns lugares do mundo que são chamados de zonas azuis, que permitem que, através de um estilo de vida, as pessoas possam ter uma longevidade maior do que as outras do restante do mundo. Então, isso chamou a atenção, né, de cientistas, de autores que foram pesquisar sobre isso, e tem gente até fazendo documentário sobre isso, a gente vai falar um pouquinho também hoje, né? Então, isso, exatamente. começando o nosso papo aqui sobre essa parte dos dados, né, a gente se pergunta, né, aqui no Bora Rejuvenescer, né, o que que determina a nossa longevidade? A gente está sempre conversando sobre isso. E às vezes a gente cai nessa discussão, né? Hoje em dia está uma discussão bem legal mesmo, né? Bem moderna, sobre longevidade ser uma questão genética ou ser uma questão de estilo de vida. E recentemente a gente fez até uma aula que a gente colocou no YouTube sobre os telômeros, né? Os estudos da doutora Elizabeth Blackburn, eles comprovaram que não é só a genética que colabora para o nosso processo de longevidade através de pesquisas, inclusive que ganharam o Prêmio Nobel, né, de Medicina recentemente, chegou-se à conclusão que entre genética e estilo de vida, a genética ela é muito importante, lógico que é. Só que ela já aparece num quadro de 20 a 30% de importância para a gente conseguir ter uma longevidade e o estilo de vida já colaborando ali com em torno de 70 a 80%. Isso. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre estilo de vida, a alimentação está aí dentro, né? A gente vai falar sobre isso.
E aí, como a gente colocou aqui no título da nossa live, né, a Amanda vai falar um pouquinho para a gente tem dois documentos importantes, né? Um é um documento do próprio Ministério da Saúde do Brasil, e o outro é um livro de um autor que está fazendo, né, tá reverberando bastante na comunidade científica, falando sobre essas áreas de longevidade. Ó, a Amanda já dando aí, mostrando para a gente aí o livro do Dan Buettner, que se chama Zonas Azuis, ou Blue Zones em inglês, né, que é o termo que tem ficado mais espalhado aí. Muito, muito, muito interessante mesmo, para a gente poder ter uma ideia de como viver com longevidade. Então, Amanda, vamos começar botando o pezinho aqui no Brasil, depois a gente bota o pezinho lá fora, né? Então, falando um pouquinho primeiro sobre o Guia Alimentar da População Brasileira. O que é isso, né? Que documento é esse? Por que ele é tão importante? Fala aí um pouquinho para a gente, você que é da área. Antes de falar do Guia Alimentar, vou dar um alquim aí para falar um pouquinho dos dados. Os dados. Sim. Isso aí. Maravilha. Falar um pouquinho sobre como é que estamos aqui, especificamente no Rio de Janeiro. Eu falei já em algumas lives, eu fiz mestrado e doutorado na área. Eu fiz o mestrado em Viçosa e fiz o doutorado aqui na Fiocruz. E meu campo de pesquisa foram os idosos de Manguinhos, que moram ali no entorno da Fiocruz, na comunidade de Manguinhos. Uhum. Então, é uma população que tem menos acesso a locais para comprar alimentos saudáveis, sacolões, e tem uma grande oferta de alimentos muito processados. E, como eu já falei também aqui em outros momentos, eu trabalhei com idosos em situações de fragilidade, que é uma síndrome que leva a uma perda severa da massa muscular e de outras repercussões no organismo também. E, com isso, eu estudei como é que impacta a alimentação nisso e como é que a gente pode diagnosticar essa síndrome de uma forma mais simples no sistema público de saúde. E, assim, aqui eu só vou trazer uma relação que a gente fez, porque minha orientadora, Viviane, que também participa aqui da live às vezes e trabalha com a gente fez um paralelo do guia com como é que estava o estado. E o que a gente observou? E isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Tem um guia para idosos, né, para alimentação específica de idosos, mas ele é muito parecido com o guia também da alimentação brasileira. O que a gente aprende no Guia Alimentar da População Brasileira, ele se estende a quase todas as faixas etárias, exceto menores de 2 anos, que tem questão de aleitamento. Então, só vou mostrar aqui rapidinho esse dado aqui. Vamos lá, acho que dá para enxergar, não dá? Bem, vou botar grande. Deixa eu tirar os comentários aqui. Beleza, agora eu vou botar bem grande aqui, ó. Isso daqui é um gráfico mostrando qual é a média de consumo de feijões. Essa linha é a recomendação do Ministério da Saúde. E qual foi a média que eu encontrei entre não frágeis, entre aqueles que estavam indo para a fragilidade, com uma perda de massa muscular, e os frágeis. O que a gente observa aqui? Que quem é frágil tinha um menor consumo de feijões. E mais para frente da live vocês vão entender. Os feijões, eles são ricos em proteínas, é uma leguminosa que oferece uma oferta de proteína que é bom também para recuperação muscular, para massa muscular, e com menos gordura, né? Porque não é carne vermelha. E o que a gente observou? A recomendação aqui de frutas, ela foi acima até, come-se bastante fruta, mas o grupo frágil come menos do que os não frágeis. Isso já sinaliza algum aspecto aqui pra gente. E aqui, por último, a treta do açúcar e da gordura. A gente vê aqui, ó, a recomendação do Ministério da Saúde é essa. Geral, sentando no açúcar na gordura, sendo que a gente vê que há um alto consumo aqui nos pré-frágeis e depois reduz. Mas aqui o que chama atenção é que o brasileiro, galera,
ali comendo muito açúcar e muita gordura. Essa é a parada. Isso não é porque tá lá na comunidade, não, tá? Isso daí é em qualquer lugar. Então, aqui no Brasil, a expectativa de vida tá baixa, né, Wallace? A gente vem falando isso. Não é que tá baixa, vou corrigir. A expectativa de vida está cada vez maior. Mas a qualidade desse envelhecimento está preocupante. Então, o que a gente está trazendo? Né? O como. O que a gente está trazendo aqui, que está sendo nossa responsabilidade? Trazendo informações sobre envelhecimento e como tornar esse envelhecimento mais saudável, com a gente saindo por aí, tocando terror e zoando todas, até ficar lá rock and roll com 80 anos. Sem o que for, sem fralda. E sem depender do bolso. E beijando na boca fazendo amor, porque é isso que o povo gosta. Vamos falar o português claro, né? Então, é isso. Sem fralda, eu lembrei do Júnior falando. Ele falou que é 126 sem fralda. E tá com a gente. Isso aí. Então, o que o guia alimentar vem pra cá, né? Agora entrando no guia alimentar, que foi a tua pergunta aí. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o nosso roteirinho. O que é o Guia Alimentar? O Guia Alimentar da População Brasileira é um documento elaborado pelo Ministério da Saúde e vários pesquisadores da área, que tem uma série de reuniões, que pesquisa o que é bom dentro da área de alimentação, o que tem de mais recente de estudo, mas torna aquilo de uma maneira fácil para entender para a população como um todo. Ele fica disponível. Para quem lê, né, entender. Tem que ser palpável, tem que ser uma coisa fácil. E o guia da população brasileira, ele foi publicado anteriormente em 2006, tem outras edições, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que de tempos em tempos haja publicação do Guia Alimentar. Então, cada governo de cada país tem que periodicamente publicar diretrizes de uma maneira que a população entenda e de acordo com a realidade do local, né? Então, não é só publicar uma recomendação, ela tem que ter esses critérios, ela tem que ser fácil e de acordo com a cultura do local. E o que o guia tem de mais lindo, esse guia? Gente, esse guia... Aí eu começo a brilhar, né? Primeira coisa, qual é o diferencial do Guia Alimentar da População Brasileira? Ele não fala de quantidade de nutriente, carboidrato, proteína, lipídio, aquele linguajar mais complicado, isso já é um ponto. Segundo, ele é muito bonito visualmente, isso torna mais fácil entender. E qual é a grande inovação? A grande inovação são três, na verdade. A primeira ele fala sobre priorizar alimentos minimamente processados, o mais natural possível, e evitar os ultraprocessados. E explica o que é o ultraprocessado, eu vou falar um pouquinho disso, esse é o primeiro ponto. O segundo, ele coloca a alimentação nos aspectos emocionais também. Que a gente deve se alimentar com calma, a gente deve escolher um ambiente, a gente deve valorizar nossa cultura e a culinária, e a gente deve comer com companhia. E ele explica por que isso tudo é importante. Terceiro, sustentabilidade. Ele fala sobre a sustentabilidade. Ou seja, é um guia que ele é muito disruptivo. Ele acaba batendo de frente. Oi, Roberta. Gente, você chegou no momento. A Roberta fez mestrado falando sobre a questão das indústrias também e todo esse aspecto dentro da alimentação. Eu estou falando aqui, amiga, que eu sou apaixonada no Guia Alimentar e tudo que ele representa nessa questão disruptiva, né? Com a indústria alimentícia. Olha lá, logo me identifiquei. Isso aí. Eu sou fã dela, tá? Ó, declaração de amor aqui, ó. Tá ao vivo. Gente,
Olha lá, tá vendo? Também é. Não é só eu não, Wallace. Ele fica me zoando, que eu fico Não, brilhando, o olho eu brilho. eu só tô falando que o olhinho brilha. Isso é Brilho. bom. Então, assim, ele promove uma alimentação saudável, mas de uma maneira mais clara, e claro que isso trouxe um monte de problema, né, Wallace? Você acha o Uhum. quê? Que a indústria alimentícia ia ficar quieta? Não. Isso começou a trazer um lobby entre a parte que lida com leis e tal, para poder fazer um boicote ao guia. É. E não publicar ou retirar. Só que o que aconteceu? Isso deu mais visibilidade ainda ao guia. É. E é um guia muito elogiado no mundo inteiro e ele apresenta sugestões para as refeições, explicações sobre cada grupo alimentar, sobre o consumo de água, qual é a melhor escolha desses alimentos. Tem um capítulo incrível que é como superar os obstáculos. Porque aí fala, ah, não, tem que cozinhar. Ah, mas eu não tenho tempo. Aí ele tá lá, o que fazer. Tem um capítulo só disso. E os Maneiro. 10 passos para alimentação saudável. E ele enfatiza muito a cultura brasileira. Isso é importante. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, de alimentação. Vamos fazer um café da manhã. O que seria, dentro do aipim, o grupo alimentar aipim, mandioca, macaxeira, do in natura para o ultraprocessado, né? In natura, eu botar o aipim lá com uma teguinha quentinha, tomar com um cafezinho, uma frutinha. Delícia, né? Pô, eu tenho certeza que você quer falar sobre isso nessa hora. Cheio de fome. Aí, minimamente processado. Quando a gente já faz a tapioca. Já passou, minimamente entre aspas, né? Já passou por um processamento. É uma farinha da mandioca ali com a goma. Olha lá, ainda bem que estou jantando. Isso aí, amiga. Porque a gente ainda nem jantou. Só depois da live e já estou aqui salivando. Vai, Amanda, continua. Continua. E ela cozinha muito bem, tá? Pronto. Tapioca, que aí já passou por um processamento, transformou em farinha. Mais processado, um bolo de aipim, que também é uma delícia. Agora, ultraprocessado, quando você pega alguma coisa querendo mostrar que é receita com aipim, mas tem lá pelo menos 5 ingredientes que você não conhece o nome no rótulo. Com alguns nomes químicos. Então, tudo que é indústria de biscoito, um biscoito, por exemplo, biscoito de tapioca, ele é ultraprocessado, ele tem uma longa vida de prateleira, tudo isso é promovido pelos ingredientes que são colocados. Então, assim, a gente precisa ter esse discernimento, e o guia, ele traz muito isso, que ele te deve valorizar as feiras livres e tal. Então, ele está disponível de graça em todos os locais na maioria dos locais, né, que tem atendimento nutricional no sistema de saúde. E é para estar, pode ser que no local que você vai não tenha, mas é para ter. E está disponível no site do Ministério da Saúde. Eu vou mostrar ele aqui bem rapidinho, Wallace, só para matar a curiosidade aqui e ficar registrado. Aqui, esse é o sumário do guia, tá vendo? Escolha dos alimentos, do alimento à refeição. A capa é essa que tá a capa da live. Azul. Então, quando você vai correndo, você vê que tem vários exemplos, mas aqui, olha só as fotos. Eu vou aqui na parte do café da manhã para poder ver. Aqui eles mostram o que é cada grupo e como cozinhar, quanto que não se deve usar o excesso de óleo, ele não fecha na questão de, como é que se diz? De quantidade. Ele valoriza a qualidade. Isso também é uma boa. Então, agora a gente vê uma diferença grande, né? Que por um lado, a indústria alimentícia, né, vamos botar assim com esse nome, isso. Ela passa para você a ideia de uma vida
mais prática, mais rápida, de uma alimentação que você abre o pacote e está disponível para colocar algo para dentro, que vai ser gostoso, sobretudo forçando a barra no gostoso, né? E, por outro lado, a gente tem o guia alimentar, né? E pessoas como a Amanda, a Roberta, Vivi, e mostram para a gente que a vida realmente mais prática é comer bem, é comer in natura, né? É comer os alimentos da forma como eles podem ser colocados. Isso não é nada de difícil, né? A gente parece que criou um místico de que cozinhar é um negócio demorado, de que a comida processada está ali, bota no micro-ondas e faz rapidinho, mas a comida também simples, feita na panela, feita com os ingredientes naturais, ela também é simples de fazer, né? E a gente fica com essa coisa de, minha vida é muito atarefada, é muito corrida. Tem gente que planeja a refeição da semana toda, já preparando, deixando prontinho. Isso não deveria ser nenhum tipo de impedimento, né? Às vezes é mais desconhecimento do que vontade. E a Roberta colocou aqui, ele sai do reducionismo científico para uma linguagem prática, maravilhoso. É exatamente isso, ele sai do nutricionês de proteína, carboidrato, lipídio, quantidade e tal, e coloca todo esse anseio nosso de entender melhor o que é. E é uma pegada que eu e o Wallace, a gente gosta muito. Quando eu comecei a conversar com ele sobre isso, a gente tem que simplificar e deixar a vida mais prática. E como é que ele ajuda no processo de longevidade? Que a gente trouxe também as zonas azuis e todo o conteúdo, né? Para a gente poder colocar. Oi, Carol, estou falando aqui do guia. Carol tem projeto com guia. Gente, o guia é a parada, tá? Para poder facilitar a vida aqui. Eu vou divulgar mesmo, porque pouca gente conhece. Hoje que não a live da mulherada nutricionista. Gostei de ver. Ela tá lotada de nutricionistas. Isso aí, ó. Então, quais são o que o guia fala de principal? A gente não pode disponibilizar link, né? Boa noite, Su. Beijo, amiga. A gente não pode disponibilizar link, que é uma pena. Mas claro que a gente vai fazer um Reels maneiro com isso e botar nos stories, que lá a gente pode botar o guia. E eu e o Wallace, a gente estava conversando, a gente realmente está vendo, né, de como trazer o site para a gente disponibilizar esses materiais que o Instagram nem o YouTube permite a gente disponibilizar. O guia, ele tem uma regra de ouro, que é essa que eu coloquei aqui, que é precisa sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. E aqui entra, ele não está falando, não está batendo martelo. A gente tem autonomia de escolha, mas a gente tem que ter conhecimento para entender o que a gente deve preferir. Segundo, faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. O que isso significa na prática? A gente tem uma base, né? Que é tijolo, cimento, é o grosso, é o que dá a nossa estrutura. Mas a gente pode pintar ali com vinho um dia, um churrasquinho no outro, e tudo bem. Que a vida é prazer também, né? Dá para ter prazer na alimentação saudável, mas não precisa excluir o resto. É transformar aquilo na base. Isso é um ponto. O negócio é que tem uma galera que está pegando a exceção e fazendo a regra, né? Exatamente, olha lá, o alicerce. Tá pegando, a Carol botou, tá fazendo do alicerce outras coisas. Oi, Evandro, bem-vindo aí. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações. Isso eu vou deixar até você falar aí, Wallace, porque a gente cozinha até de um jeito parecido quando cozinha. Você usa aquele bloquinho cheio de salzinho, o caldo da galinha? O caldo da galinha? Caldo que não. Não. Na verdade, eu passei um bom tempo em casa, no período que eu estava estudando, né, e tal, e quando a gente está sozinho e a gente está passando fome, a gente tem que aprender a se virar, né? Então, sempre busquei ter essas referências aí que a Amanda tem falado,
de cozinhar com o mínimo possível também de sal, né? Evitar exagerar no açúcar, essas coisas, e a gente vai aprendendo com o tempo, né? E trocando ideia com a Amanda, fui pegando vários macetinhos. Aqui em casa hoje já tem uns condimentos que eu uso aí que eu peguei com vai Ele me mandou aprendendo, né? uma foto. Hã? Você fez o que? Ovo com páprica defumada, não foi? Tava bom. Aí tem gente que vai perguntar assim, papo o quê? Tempero, gente. Tem que conhecer essa parte do supermercado, entendeu? Não é passar reto. É muito bom. Olha lá, Silvia. Tempero pronto, cheio de conservantes, é um perigo, né? É uma bomba. Filha, cara, miojo. Gente, desculpa, eu não vou falar Nissin Lame, eu sei que não pode falar marca, mas, gente, macarrão instantâneo, aquele pozinho. Não dá. A gente vai ficando cada vez mais seletivo. Quando a gente usa os temperinhos naturais que a Carol está colocando aqui, que compra naquela loja Granel, que tem o nome do discípulo lá de Jesus, o apóstolo. Pula essa parte. Tem gente em outros estados aí, mano, também. Às vezes não tem lá. É verdade. Então, loja Granel é melhor. Loja Granel, que vende castanha e tal, também tem vários temperos. E a gente tem que aprender a experimentar, a apurar o paladar, porque senão a gente fica realmente na praticidade que depois não se torna prático, porque influencia na saúde. A outra questão é, limite o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequena quantidade como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições, baseadas, tendo como alicerce alimentos in natura. Então, ele reforça muito isso. Vocês estão vendo que parece até um pouco repetitivo? E é. Evite alimentos ultraprocessados. O que é isso? O que é isso? Refrigerante é ultra processado, macarrão instantâneo, salgadinho de pacote, tudo aquilo que tem que parece natural, mas tem uma validade extrema e tem mais de 3 a 5 ingredientes com nome esquisito no rótulo. Então, assim, esse é um macete para entender se aquilo é saudável ou não é. A gente sabe que teve o boom das barrinhas de cereais, mas entre barrinha de cereal e uma fruta com uma castanha, o que é melhor? É isso que a gente tem que pensar. Posso fazer um resumo aqui? Claro. Evite o que é de abrir e valorize o que é de descascar. Verdade! Olha, muito bem. É isso aí. Não é? Agora... Tudo geralmente que vem embalado tem esses elementos todos que você está falando aí. É verdade. Ingredientes que a gente não conhece, nunca viu. Alimentos ultraprocessados, geralmente é tudo de abrir, né? E aquilo que é de descascar, frutas, leguminosas, o que for, geralmente é o que é mais natural e saudável para a gente comer, né? Então é só a gente reparar. O que é mais fácil de abrir, geralmente não é tão legal. Olha lá, a Carol está colocando aqui, está na nossa cartilha. Descasque mais e desembale menos. Né? Desembalar. E a outra questão é que ela lembra que a gente tem que aprender a ler rótulo. Se vocês observarem, sempre vai ter mudança na legislação. E a legislação está colocando também agora as de rotulagem que vem identificado, alimento rico em açúcar. A gente viu isso agora na Páscoa, né? Sim. Então, e até uma coisa que eu aprendi a fazer depois que comecei a ter as tretas com glúten, né? Depois que comecei a passar muito mal com alimentos, assim, com uma intolerância ao glúten, passei a dar mais atenção à leitura do rótulo e naquela ideia, né, de que aquilo que vem primeiro é sempre o que tem maior quantidade. E essas coisas que a Amanda falou, né, aquilo que a gente geralmente não conhece, aqueles nomes diferentes, geralmente são coisas que não são naturais. Então, é dar uma olhada mesmo no rótulo para poder ir vendo o que você está consumindo, né? Eu só queria fazer um adendozinho, né, sobre essa questão da alimentação. A gente está falando de alimentação e eu já conversei isso com a Amanda também, né? Alimentação é aquele abastecimento que a gente faz para poder fazer isso aqui, ó, sustentar a gente durante o dia.
isso aqui funcionar legal. O alimento, ele é uma ativação, o alimento é uma energia, o alimento é uma fonte de energia mesmo que a gente vai usar durante o dia para poder desempenhar as nossas tarefas. Se você acorda de manhã, tem a ideia de fazer aquele organograma que você vai fazer durante o dia, né, organizar o seu dia, quando chega uma determinada hora e você já vê que não está com energia legal para aquilo, pode dar uma olhada na tua alimentação, e no sono também, mas sobretudo na alimentação, e você vai ver que alguns desses elementos ali, se você colocar no horário certo e você estiver comendo certo, seu dia vira um dia muito mais produtivo. Então, assim como você coloca o seu telefone para carregar e espera a barrinha dele encher 100% para poder aguentar o dia, a gente tem que saber se alimentar bem, né? Para poder guardar essa energia, manter o corpo saudável, a mente também, e poder ter um dia produtivo. Então, é super importante pensar na alimentação como isso, como uma fonte de energia também. Exatamente. Lê aí o que a Carol e a Roberta botou. Tem tudo a ver com o que você falou agora. A Carol colocou ali, ó, igual os pães embalados que não podem mais ter o rótulo de 100% integral. É uma coisa realmente que é importante, porque a gente coloca 100% integral, mas ali está cheio de componentes que não são nada integrais, né? Porque nunca é 100% integral. A Roberta colocou, além de Nutri, agora eu sou estudante de medicina chinesa e a energia dos alimentos influencia muito, aí, tá vendo? Exatamente isso, Roberta. Total. E quanto mais alimento in natura, mais energia para o nosso corpo de fato. E a energia da preparação, né? Eu não sei se a medicina chinesa fala disso, mas eu acredito que a energia de quem prepara também deve influenciar de alguma forma. Tem. O local, enfim. E da maneira como a gente come também. Então, o alimento in natura, principalmente sem conservante e mais orgânico. Agora, quem vai perguntar sou eu. Fala. O que são as zonas azuis? Zonas? Não são as zonas vermelhas, são as zonas azuis. Cara, que tema interessante, né? Zonas azuis é super interessante. Na verdade, tem um autor que se chama Dan Buettner, que a Amanda mostrou até o livro dele aí. Ele trabalha na equipe do National Geographic, fez uma pesquisa ampla em vários países do mundo, onde percebeu-se que em algumas regiões as pessoas vivem mais tempo e com mais qualidade de vida do que em outros lugares. E isso chamou a atenção, né? Por que as pessoas naquela região têm a tendência a viver mais do que pessoas de outros lugares? Então, ele começou a pesquisar, localizou 5 principais áreas no mundo, tá? Eu vou falar aqui quais são. Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, Nicoya, na Costa Rica, Icária, na Grécia, e Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos. Nesses lugares, a tendência é que a população lá seja bem longeva, ou seja, de 90 anos para cima. O pessoal chegando no centenário, sabe? E são pesquisas muito interessantes, né? Porque tem um alto índice de centenários nessas regiões e tem uma baixa incidência de doenças crônicas, como diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, e isso chama a atenção da ciência, né? Por que nessas regiões? O que esse pessoal está fazendo de diferente? Né? Só o mais velho, né? Porque aqui no Brasil está chegando a 90 anos, mas está chegando a 90 anos cocotinha? Não tá. Não, lá o pessoal super ativo, né? E, enfim, isso chama muita atenção. Então, ele foi estudar essas regiões, identificou que tem 9 elementos chaves para a longevidade nessas regiões, só que hoje a gente vai falar só sobre a alimentação, né? É um dos elementos chaves para a longevidade nessas regiões. Então, como é que o pessoal faz lá, Amanda, nas zonas azuis, né? Como é que é o tipo de alimentação? Pegou um pouquinho aí para a gente, né? E fazer um paralelozinho, né, também com o guia. Primeiro ponto em comum com o guia, a valorização da alimentação in natura. Eles raramente comem ultraprocessados. É uma coisa assim... eu acho, de verdade, pelo que eu li, eles nem comem, não faz parte da rotina. São alimentações muito mais naturais, eles são muito ativos. E tem um perfil. O Dan, ele traçou um perfil. Carol colocou aqui que tem que ter um bora viajar para conhecer as zonas azuis. Gata! Bora! Ó, vamos jogar pro universo e conseguir patrocinador. Vou feliz, você vai feliz? Botar uma vaquinha coletiva, crowdfunding, lá no perfil do Bora. Se quiser colaborar, a gente vai.
Isso aí. Então, qual o perfil da alimentação deles, assim, falando o nutricionês mesmo? 95% da alimentação é de origem vegetal, 5% de origem animal. Aqui a gente não está falando que eles não comem carne e só comem vegetais. Não é alimentação vegetariana, vegana, já começa por aí. Segundo, culinária, eles fazem a comida, que é uma coisa que o guia alimentar também prega muito. E eles se preocupam em como eles comem. Ambiente, tá? A família reunida, eles celebram. Então, são características do entorno da alimentação que faz muito sentido. A Roberta botou aqui, plant-based. É isso, baseada em plantas e eles mesmos produzindo. Então, por exemplo, quando a gente fala de ultraprocessado, no guia a gente fala muito do alimento que é industrializado. Mas um diferencial das zonas azuis é que, por exemplo, quando eles comem ovo, eles não comem o ovo de granja industrial, que é com galinhas que consomem hormônio nas rações e tal. Não, é o ovo de quintal, pequenininho, com aquela gema bem dourada. Os peixes são os menores. Então, é aquele que é cultivado mesmo sem ser em piscicultura, para produção e industrialização. Então, isso é um diferencial importante. Além de não ser ultraprocessada, é sem aditivos. Legal. Isso é um plus, além do guia. Porque aqui no guia a gente tem que fazer uma transição, né? O povo, mostrei no início, está comendo, sentando no açúcar e na gordura. Até conseguir... Eu acho que eu já sei por que nesse lugar o pessoal vive mais. Lá não tem supermercado e nem rede de pet food. Aí anda. E não fica também lá na gondola das gordices gostosas. Pô, cara. Do Milka. É o quê? Do chocolate. Do Milka, do chocolate. Pô, não tem. Muitas coisas não tem lá. E a galera tem que se virar com o natural. Não, mentira, não é isso não. São escolhas. São escolhas e são escolhas que a gente também pode fazer. E, assim, eles priorizam, tem muita nutri aqui, a maioria é carboidrato, mais de 60% da alimentação, é um percentual parecido com o que a gente prega na nutrição, de 20% de gordura, 15% de proteína. E o interessante lá é que os grãos que eles dão prioridade são grãos com menos quantidade, não são grãos... A maioria não é o trigo, mas eles têm o hábito do pão, mas o pão é só se for de fermentação natural. Então, eles não apresentam aqueles traços de intolerância. Baixa incidência de glúten, né? Quer dizer, um glúten bem mais processado. Isso, os grãos que eles consomem são com menos glúten, realmente. Carne bovina, de aves e suína. Até 2 vezes por semana em porções pequenas, de 56 gramas. O que é 56 gramas? Um bife do tamanho aqui da minha mão é em torno de 100. Pô, minha mão é pequena, cara. Se for, é uma porção pequena. Agora, o livro sugere combinações bacanas. Como é que eles conseguem as proteínas, né? Por meio de combinações de leguminosas. Então, o livro sugere combinações que colocam a gama de aminoácidos, que são os elementos que formam a proteína, para que a gente tenha um leque amplo e não tenha nenhuma deficiência relacionada a não comer proteína de origem animal. Ovo só 3 vezes por semana, mas o peixe pode ser diariamente. Eles podem... Pois por dia, eles têm o hábito de comer meia xícara de chá de feijão e qualquer tipo de feijão. Oleaginosas, ele sugere também um mix e pelo menos 2 punhados. O que é oleaginosas? Castanhas, nozes, amendoim. 2 punhados por dia. Água, 2 litros. Café. Aí, Roberta, eles bebem bastante café, mas à tarde não bebem mais, tá vendo? Ó, a gente pode ir pra lá e tomar café. Que bom. Fazer um café no Bora lá vai ser bom. E outra coisa que eles bebem, a gente não bebe, mas a galera que bebe, vinho. Eles bebem com frequência, mas com moderação. Uhum. Refrigerante, nem pensar. E tem meio que uma lei, doces, só em comemorações e quando eles adoçam café, chá com mel.
Agora tem uma coisa interessante. Ah, Eles têm o 4 para sempre e o 4 a evitar. O que ah, seria o 4 para sempre? hum, Pão fermentado integral, nozes, feijões e frutas. Eles não limitam, não são xiita com quantidade, não. A questão é a qualidade. E 4 é evitar. Vocês percebem que não é nada proibido ou hum, liberado? É hum. priorizar, evitar. Bebida açucarada, salgadinho, carne processada e doce empacotado. O que esses 4 é evitar, Wallace? Você percebeu quais são? Uhum. Alimento ultraprocessado. Total. Cheio de glúten. E o que ele te faz a relação aqui? Gente, ele te tem um guia alimentar maravilhoso, que se a gente seguir ele, sem inventar treta. Ah, eu quero alimento para ficar comendo celulite. Ah, eu quero alimento para não sei o quê. Sem inventar treta, mirabolância, a gente tem um guia alimentar que fomenta a longevidade dentro da nossa realidade. É, E se a gente parar assim, para fazer esse paralelo, é exatamente isso. Então, a gente é, realmente precisa conhecer. e para a galera que fica naquela de, poxa, mas eu não sei como fazer, caramba, procura alguém da área. Aí tem aqui, está cheio de nutricionista aqui na live, ó. Aqui, ó. Procura Ah um, lá, agora é dentro, monta, cafezinho. A gente tem que tomar café, pô. Fala monta um sério. plano alimentar legal, sabe? Conversa com alguém que você conheça, monta um plano legal para a tua alimentação, valoriza você mesma, que é como a Carol colocou aí, é questão de hábito e questão de escolha, né? Então, tipo assim, quando você se imagina chegando lá, no, como a gente falou no início da live, né? 90, 100 anos, como é que você quer estar? Tudo é com base naquilo que a gente vai construindo agora. Então, às vezes, é tão simples, como a Amanda falou, não tem nada proibido, né? Não tem nada proibido. Não é uma questão de escolha. Você está pensando no teu futuro, está pensando como é que você quer estar daqui a um tempo. Então, as escolhas são agora. Vai fazendo uma troca gradativa. Se você está pesando demais na alimentação ruim, né, que a gente está colocando aqui, muita gente às vezes nem se liga nisso. Simplesmente é o que dá para se alimentar. Mas se der para você parar um pouquinho e refletir o que você está comendo, é a nossa energia. É aquilo que vai alimentar o corpo, é aquilo que vai sustentar isso aqui, ó, para o teu espírito tá legal. Então, se você não tiver nem ideia, pô, não sei nem fazer nada, pede orientação para alguém que é da área, né, nutricionista, alguém que possa fazer um planejamento Manda alimentar para mensagem você. pro Bora Rejuvenescer que a gente ajuda. Então. Então, assim, dá uma pesquisada antes, porque vale muito a pena. E, assim, eu posso garantir, depois que eu tirei os alimentos com grande incidência de glúten, cara, a minha energia mudou. Mudou. A Uau. minha cabeça mudou. O A Amanda sabe seu disso. Amanda físico sabe disso. Cara, eu até nas fotos que a gente já colocou até aqui no Bora, né? Eu olhava para as fotos, eu tava lá com aquela olheira, com aquela cara de pessoa apagada, sabe? E por quê? Porque eu estava me alimentando mal, eu não sabia que aquilo estava me fazendo mal durante tanto tempo. Caramba, quando eu passei mal de vez com aquilo, eu tive que mudar a minha alimentação, putz, virei outra Verdade. pessoa, é outra energia, né? E aí eu te pergunto, como é que tá a rejuvenescência aí? Como é que estão nossos rejuvenescentes? Fala aí. Pois é, como você pode falar, tudo tretado, né? Gente, tudo tretado. Só de eu olhar para o lado, como é que a galera está comendo, né? Como é que a gente convive com a galera aí, né? O pessoal está comendo mal, o pessoal não está valorizando, né? Como a gente está falando aqui, a importância de uma alimentação bacana, né? Tem pessoas que valorizam bastante, não é todo mundo, mas a grande maioria das pessoas, a gente acaba vendo que chegam num quadro, como eu estava falando, que eu mesmo estava, né? De baixa energia, baixa motivação, e muitas vezes Exato. tem a ver total com a tua alimentação. Então, o pessoal está comendo com pressa, né? Geralmente come com o telefone na mão o tempo inteiro e Exatamente. não dá o devido valor para o alimento, né? Assim como o preparo do alimento é importante para você conseguir botar uma energia legal naquilo que você está fazendo, também é a forma como você come também traz uma energia para o teu corpo, né? Para o teu espírito na hora que você está recebendo Sim. aquilo. Então, é importante a gente olhar isso. Muita gente nova aí, né, com azia, gastrite, exagerando na bebida alcoólica, comendo gordura pra caramba. Então, Fazendo assim, entendeu? medicação.
tomando automedicação, né? Não, isso aí o omeprazol resolve. Pum, bota para dentro e continua comendo. Então, assim, é para a gente dar uma olhada nisso, né? A gente precisa realmente se tocar como é que a gente está se comportando com o alimento, porque além da qualidade do alimento, tem aquela questão que a gente já falou na outra live em relação à parte emocional, né? A gente coloca muita coisa para dentro e geralmente a gente escolhe o mais calórico e a maior quantidade quando a gente está mal. Então, eu estou triste, eu tendo a comer mais, estou ansioso, eu como Ninguém mais. come um prato de alface quando está triste. Não, ninguém. Ninguém sai para beber suco verde quando está estressado. Não, ninguém. Com certeza. E o que mais que a galera está fazendo aí hoje em dia? Cara, o que eu vejo muito é que o que eu ouço muito, e eu vejo até as meninas podem até também complementar, eu vejo a Bela Broco, né, a minha nutri também colocando lá nas caixinhas de pergunta. O pessoal quer milagre, quer bala de prata. Qual o suplemento que eu tomo? Tem hormônio para eu poder aumentar a massa muscular? E se eu cortar carboidrato? Me dá uma dieta detox? E se eu tomar creatina? Se eu cortar isso? E se eu cortar meus pulsos? Dá vontade de falar assim. Então, assim, cara, tá uma loucura. E a internet, ela tá sem filtro, né? Acho que é uma responsabilidade nossa estar trazendo uma informação aqui que tem um fundamento, que é saudável, porque a gente vê que está assim, está sendo publicada cada coisa, cada receita, e as pessoas estão, os rejuvenescentes. A Carol botou aqui jejum intermitente também. A Roberta botou que está bem difícil para as pessoas atingirem essa consciência alimentar. E a Carol botou que está comendo menos feijão, que é o marcador de alimentação saudável. Exatamente, é uma coisa que o Dan fala muito aqui. Isso é comum em todos esses idosos. Todo mundo come pelo menos meia xícara de chá por dia de feijão. E pode ser qualquer tipo de feijão. E o que se quer? Rejuvenescer, que é ficar mais jovem, do que rejuvenescer, que é envelhecer saudável. E isso, a gente observa aqui no Ocidente, que está tendo um aumento de intolerâncias e síndromes ligadas à parte do intestino. E quando eu falar aqui intestino, eu estou falando da boca ao ânus. O intestino, ele é muito ligado com o nosso aspecto emocional. E acredito que isso seja estudado também na medicina chinesa, que a Roberta está estudando também essas interligações. E a saúde intestinal, ela muitas vezes reflete o nosso emocional. Só que aqui no Ocidente a gente foi muito exposto ao glúten de uma forma que não é da fermentação natural, é industrializado, com trigo geneticamente modificado. E isso vem predispondo ela botou aqui, é estudado, a um desenvolvimento de intolerância ao glúten, que é diferente da doença celíaca. A doença celíaca é uma resposta inflamatória e do sistema imunológico grave ao glúten. A pessoa tem que deixar de comer. A intolerância ao glúten, ela dá sintomas intestinais, físico, inchaço, que o Wallace tinha muito, e só que você não precisa zerar o glúten. E síndrome do intestino irritável, que é um quadro que eu apresentei, está muito ligado ao estresse. Então, quando a pessoa está num alto grau de estresse, ela precisa evitar determinados alimentos ou modular a alimentação junto com a parte do estresse para poder não entrar em crise. Agora, a gente vê que quem está nervoso tem gastrite, está tudo ligado aqui a essa parte digestiva. Isso reflete o quanto que as nossas emoções têm que ser trabalhadas, porque não basta só trabalhar a alimentação. Aí aqui a gente entra no aspecto que o Wallace gosta muito de trabalhar, que é o da emoção e do autoconhecimento. E vamos aqui entrar nas dicas? Bora. Dicas aí que são importantes para a gente poder se alimentar bem, ter a tal da consciência alimentar, que a Roberta falou, né? Isso. Então, primeira dica aí, fala aí, Amanda. O que o guia coloca, prefira sempre alimentos in naturas ao menos processado. Pô, se ele te trouxe a informação aqui dos zonas azuis, que tem a galera lá que ele está se espelhando aqui no Bora Rejuvenescer,
que é comer mais natural e menos processado. Essa é a primeira dica. Isso daí é a dica de ouro, a primeira coisa. Segunda, Wallace, que tem muito a ver com o que você gosta de observar. Tem muito a ver com o que eu gosto de observar e tem muito a ver comigo, né? Depois de um tempo observando o que me fazia mal, é que eu fui conseguir identificar o quanto que eu estava intolerante ao glúten, né? Então, as mudanças na alimentação, você tem que perceber o que te faz mal, né? Pô, tô com uma baixa de energia legal, o que eu tô comendo? O que eu tô me alimentando? Como é que está sendo a minha alimentação diária, né? Estou ingerindo mais carboidrato, muita proteína, o que pode estar me deixando meio mal? Eu passei por isso em relação à intolerância ao glúten. Na verdade, durante anos eu não sabia que aquilo me fazia mal. Achei que era o comum virou normal para mim, né? Até que tive uma crise forte, né? Enfim, e aí pude identificar e fazendo essa seleção de alimentos. Então, dá uma olhada naquilo que você está comendo e como aquilo oferece uma resposta para você. Nem sempre a resposta é imediata, né? Às vezes você come alguma coisa e só daqui a um dia, 2 dias, você vai ter um efeito, aí você não consegue fazer uma ligação que foi há 2 dias atrás. Então, é ficar atento, é prestar atenção em como isso aí pode te fazer bem ou te fazer mal. O que mais? E uma coisa bacana aqui que eu lembrei, Wallace, que tem a ver com você, eu lembro que tem vezes que você come mais glúten, por exemplo, a gente saiu de férias e tal, e comeu um pouco mais de glúten. Não te fez tão mal, igual quando você passa por um período estressante, que você fala, pô, Amanda, não tô me sentindo bem e tal. Aí eu sempre falo com você, cara, você tem que ver a dose e resposta. Quando você estiver no período mais estressante, não é bacana se comer. Hoje em dia, às vezes, eu já olho para o alimento, de já ter ficado tão mal por causa disso, às vezes eu já olho para o alimento e já penso assim, se eu comer agora não vai me fazer bem. Exatamente. Em outro dia, que eu estou num outro estado emocional, menos estressado, enfim, né? Eu olho para o alimento e falo assim, não, se eu comer vai ser de boa. Mas isso é a observação, a gente vai aprendendo a fazer isso com o tempo, né? O que faz bem e o que faz mal. Aqui eu vou falar 3 dicas que têm bem a ver com a parte de nutrição. Uma coisa que é um clássico, que já virou campanha anos atrás e tal, que é o 5 ao dia, que é o quê? 5 porções de verduras, legumes e frutas ao dia. Então pode ser 3 de frutas e 2 porções fartas de verduras e legumes no almoço e no jantar. E, especificamente para a área do envelhecimento, tem pesquisas já que sedimentam que as castanhas, alimentos ricos em ômega 3 e verdes escuros têm elementos que auxiliam nessa questão da longevidade mais saudável. E assim, gente, organização para poder cozinhar. Não tem jeito, tem que organizar o dia que vai no supermercado, o dia que vai cozinhar em casa. É interessante consultar uma nutricionista para te ajudar no cardápio e aprender receita fácil, que é o que mais tem na internet. Seu pai que está aqui na live também, tio, ele cozinha bem de uma forma tranquila, fácil, vocês usam muito airfryer, então é buscar isso. E o equilíbrio, né? Vamos lá. Equilíbrio, com certeza. E aprender a usar a refeição como um momento de prazer, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com a Amanda, né? Eu, pelo fato de ser bancário, durante muito tempo eu tinha que comer muito rápido, porque meu intervalo de descanso era pouco. Então, a comida para mim era algo que eu só, vamos dizer assim, embalava e comia. E depois de um tempo, eu fui aprendendo que tem a questão da velocidade para você comer, né? Isso. E tem a questão de apreciar a comida, né? Então, aos poucos, sendo introduzido nesse terreno da nutrição, fui aprendendo um pouquinho mais a valorizar o sabor dos alimentos. Porque, para mim, o alimento, ele significa muito mais energia. Tipo, é um pacotinho de energia que eu coloco para dentro. Mas aí, conversando aqui com a minha sócia, parceira, ela foi me ensinando aos poucos que a gente também tem que aprender a treinar o nosso paladar. E a gente pode ir aprimorando aos poucos, né? Podendo entender que a comida tem o seu prazer, tem o seu sabor, tem o seu clima para ser, né, apreciada. E isso é muito legal. É um terreno que eu estou aprendendo. E a Amanda me ensinou aí recentemente. Está sendo bem bacana também. Está apreciando, está indo bem. Está usando páprica defumada. Fiquei orgulhosa. Me lembrei agora quando a gente estava lá em Minas, né? Que a Carol até lembra disso. A gente estava lá na sorveteria, né? Naquela vez, a gente estava tomando sorvete.
de olho fechado, assim, a moça olhou pra gente e falou assim, meu Deus, mas como é que foi? Vocês comem de olho fechado. Vocês comem de olho fechado? Deve ser o mindfulness, apreciando a comida. Eu mindfulness, e vocês estão fazendo isso comendo. Aí olha pro alto. Mas a gente faz isso, né? A gente, às vezes, quando pega um alimento saboroso, né? A gente tem feito isso, mas nós dois. A gente coloca na boca e fala assim, Amanda, coloca no céu da boca, assim, com a língua e fica saboreando. Aí a gente fecha até o olho, assim, ó. É bom demais. Eu fiz isso sábado, a gente comendo pizza. Então, apreciar o alimento, né? Tem um prazer ali também embutido. Não é só a questão de, sabe, processar e comer. Tem a questão também do sabor embutido ali. E é bom quando a gente vai descobrindo isso, né? Hoje em dia a gente tem pessoas que vão cada vez mais aprendendo aos sabores diferentes que a cerveja tem. Tem cerveja artesanal, a gente que vai se aprimorando no sabor. Tem o do café, né? Não é só o café coado, tem o café mais gourmetizado, né? O vinho. Então, assim, o nosso paladar ele é suscetível a ir se aprimorando quando a gente dá atenção para isso. Então, é uma dica legal da gente poder ir cada vez mais testando novos sabores, sabores naturais, principalmente, né? Para ir colocando prazer no ato de comer. A Carol lembrou lá. Foi. E ela tá botando aqui que ela tá comendo lance de ovo, queijo tapioca. E a Roberta lembrou uma coisa importante. Eu lembrei do Heitor e da Valentina, né? É muito importante a gente já estimular desde a infância mesmo, porque senão a criança vai comendo com pressa. Ela é tão estimulada aos ultraprocessados em festa, né? Que tá uma loucura isso. Então a gente precisa se atentar para isso. E assim... Não, fala aí. Não, fala você. Não, uma outra dica que eu ia falar, já ia pulando para uma outra dica mesmo, é a gente fazer o que você falou, né? Parar de buscar milagre, né? O pessoal quer projeto verão o tempo inteiro, né? O que eu faço para poder ter o resultado? Gente, às vezes é uma questão, como a gente está falando aqui, de hábito, de se acostumando, diário, né? Hábito diário e de escolhas, né? A gente tem sempre escolhas, e nesse terreno das escolhas, é importante que a gente, quando for abrir a nossa despensa em casa, a nossa geladeira também, a gente tenha de primeira opção algo mais saudável. Porque se você abrir a geladeira, na tua frente tiver um bolo de chocolate, ao invés de ter uma refeição bacana, você vai sempre dar preferência para aquilo que está ali. Então, muitas vezes, tirar da tua frente aquilo que vai te deixar na tentação também é importante. É você tentar colocar o máximo disponível como primeira opção um alimento mais saudável. Então, se você abrir a geladeira, tiver como uma primeira opção comer uma fruta, ao invés de comer um bolo, né, seria melhor. Não é que não pode, né? E assim, gente, evita, vou falar como nutricionista mesmo, evita pular refeição. Evita pular refeição e evita cortar carboidrato. Por quê? Você vai ficar uma criatura mais chata, você vai perder o tesão, você vai ficar irritado, vai ser um saco ficar do teu lado se você cortar a longo prazo. Então é melhor você criar o hábito de se alimentar direito. É vida, é bom humor. Então, assim, não precisa cortar, existe isso. E para saber como fazer isso, aí a Carol até botou jejum intermitente e tal. Tem locais que a gente vê muito na internet. Tem hábitos relacionados à religião e até no próprio livro do Dan ele fala sobre o jejum, mas isso tem que ser um jejum orientado. Então, consulte uma nutricionista, um nutricionista. Tem vários aqui na live já. E acompanhe o Bora Rejuvenescer, que a gente sempre vai trazer informação sobre isso. Você vê, a Carol já deu a ideia aí. O nosso futuro do Bora vai ser visitar os Blue Zones. Amém. Eu recebo. Crowdfunding subindo ainda hoje. Batemos nossa horinha. A gente achou já que a live ia ser mais longa, mas é um assunto realmente que a gente já sabe que a gente gosta. Quem puder, procure esse termo depois na internet, ouça lá o TED do Dan, que é muito legal, né, falando sobre essas ondas, as pesquisas. Tem documentário também no Netflix sobre isso. Enfim, é muito, muito legal mesmo a gente aprender a se alimentar bem, porque isso, como a gente já falou aqui, gera energia para isso aqui, ó. E para a gente ter
a gente tem um rejuvenescimento legal, uma longevidade bacana, a gente precisa cuidar de todos esses elementos, né? Então, o corpo físico, a alimentação balanceada, legal, é muito importante. E é lógico, se tem gente que está dando o exemplo, né, nessas regiões, mostrando para a gente que é possível ter uma vida mais longeva, sabendo se alimentar, sabendo ter um estilo de vida bacana, por que não? Sacrificante. Exato, exato, sem ser sacrificante. Cara, eu vou dizer só uma coisa, o ganho de energia que você tem quando você se alimenta bem, já vale, assim, para a galera que estiver assistindo aqui, pegando algumas dicas que estão aqui, dá uma pesquisada, procura um nutricionista se você não souber fazer. Passa só uma semaninha se alimentando de uma forma mais regrada e correta, como a gente conversou um pouquinho aqui hoje. Uma semana. Aí faz o seguinte, observa como é que você estava na semana passada e como é que você ficou depois disso. Se a tua energia não dobrar, você pode vir aqui reclamar com a gente no bolo. Porque muda, vai lançar esse desafio. Aguarde então, aí. Eu ia propor um desafio mesmo, da gente colocar a foto daquilo que a gente está comendo, né, para mostrar para a galera como a gente também busca isso, né? Durante uma semaninha colocar ali, ó, foto nos stories, e o pessoal também que colocar e marcar o bora, a gente reposta. Uma alimentação bacana para a gente poder lançar esse desafio aí para quem topar e quiser mostrar que está se alimentando legal, com certeza vai fazer muita diferença. Com certeza. E não é sacrificante. Fechando com o comentário aqui da Silvia, a gente tem muita opção de substituição mesmo. Ela colocou ali bolo, pão funcional, com uso de outras farinhas e substituindo pelo trigo. Então, a gente procurar, vamos passear no supermercado que é maneiro. Então, valeu, fechamos. Galera, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado a por aí bastante conhecimento para a gente na noite de hoje. Estou aprendendo bastante contigo, acho que a galera também vai se interessar bastante por esse assunto, que é muito legal. Quem puder, pesquisa sobre esses elementos. Ao longo da semana, o desafio está lançado. Quem botar uma refeição legal, bota aí a tua refeição legal, marca o bora que a gente reposta. E a gente também vai colocar aquilo que a gente está fazendo para poder mostrar para a galera que a gente está buscando também. Eu quero agradecer aqui as minhas nutris e amigas maravilhosas, que eu tenho profunda admiração. A Silvia também, que cada vez mais depois que mudou a alimentação também. Mamãe, tio Sérgio, todo mundo aí. É isso aí. Tá? Galera, um beijo. Boa semana para vocês. Lembrando que em breve a gente deixa a live disponível aqui no Instagram, depois a gente sobe para o YouTube também. Isso. O desafio está lançado, hein? Bota aí a tua alimentação, marca a gente que a gente reposta. Um beijo para vocês, boa semana. Amanda, beijão também. Até a próxima. Beijo. Em pé. Até.